fevereiro de 2025. A ordem do dia. 1. Apresentação da presidência. 2. Aprovação da ata da reunião de 4 de dezembro de 2024. 3. Apresentação do termo de referência do plano de manejo da APA do Campo Grande. 4. Informes das câmaras técnicas. Câmara Técnica de Planejamento Ambiental, Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental e 5. Fala dos conselheiros. Apresentação do secretário. Item 1. Dando continuidade aos nossos trabalhos em interesse à preservação e conservação da área de proteção ambiental do Campo Grande, informo que temos à frente dos trabalhos da Seclimas, com a nova gestão, o secretário Brás dos Santos Adega Júnior, que, conforme a Lei Municipal número 16.185, de 29 de dezembro de 2021, preside o Conselho. E também apresentar a diretora de Departamento de Mitigação e Adaptação Climática, o DEMAC, Marcela Pupim. Lembro a todos que estamos no biênio 2024-2026, que atinge o período de 4 de setembro de 2024 a 4 de setembro de 2026. Passo a palavra ao nosso presidente para suas considerações. Boa tarde a todos. É um prazer participar aqui com vocês nesse conselho. Estamos chegando agora para mais esse desafio aqui na nossa secretaria e sabemos que temos grandes desafios aí, né? Nesse novo biênio aí, com certeza estamos aqui para trabalharmos juntos e podermos fazer o melhor para a nossa cidade nas questões ambientais, que é o nosso objetivo aqui, tá? Estamos chegamos com muita demanda, não tive a oportunidade de conversar com todos pessoalmente, já conversei com alguns, mas estou à disposição de todos, tá? Não tenho nenhuma dificuldade em falar por telefone, meu telefone é livre a todos os conselheiros que quiserem me chamar para conversar, a qualquer momento estou à disposição, aqui na secretaria também estou à disposição de todos, e vamos fazer um bom trabalho junto, tá bom? Esse é o nosso objetivo, fazer com que a nossa cidade cada vez tenha mais qualidade de vida e sempre preservando as nossas questões ambientais, que é o que faz o nosso papel aqui, e tenho certeza que faremos uma grande gestão juntos. Podemos seguir, então, com a pauta, presidente, e passar para a deliberação da ata de dezembro de 2024. Discussão e deliberação sobre a reunião anterior, reunião ordinária de 4 de dezembro de 2024. O material foi encaminhado previamente a todos os conselheiros, junto da convocação para esta reunião. Assim, eu proponho ao Conselho dispensa da leitura do material. Aqueles que estiverem a favor da dispensa da leitura, permaneça como estão. Caso contrário, pode se manifestarem, por favor. Não havendo a manifestação, foi dispensada a leitura. Agora colocamos a ata em si em regime de votação. Uma vez dispensada, está aberta a votação da ata. Aqueles que concordam com o teor do texto permaneçam como estão. Abstenções ou votos contrários, por favor, se manifestem pelo chat. Nenhuma manifestação, ata aprovada. Podemos seguir para o item 3 da pauta, apresentação do termo de referência do plano de manejo da APA Campo Grande. A Câmara Técnica de Planejamento, em conjunto com os técnicos da Coordenadoria do Verde, formularam o termo de referência do Plano de Manejo da APA Campo Grande, que foi enviado junto à convocação para o conhecimento de todos. Nós temos a técnica presente, né, Aleteia, para essa apresentação, por favor. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Eu vou pedir só para você desligar, Mariela, o seu áudio, senão eu fico me ouvindo. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer, né, os conselheiros que participaram ativamente, mandando, né, fizeram toda a leitura, mandaram as contribuições, a gente discutiu, né, e foi deliberando uma a uma das contribuições. Esse processo é muito importante, que seja participativo, porque a gente vai trabalhar junto aí por 20 meses, um pouco mais, na verdade, 20 meses a partir do início do trabalho. Então, é importante a gente sempre ter essa relação estreita e a gente construir junto, né, desde o princípio. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo, né? Vamos ver se eu mudo aqui, se funciona certinho. Então, assim, eu já havia, em dezembro, se eu não me engano, apresentado de forma geral como que funciona, como que é o conteúdo do termo de referência. Acho importante a gente dar uma retomada para, em seguida, passar para a deliberação, né? Mas eu acho que todos receberam o link com o termo de referência, espero que todos tenham conseguido ler, né? Então, o que é esse termo de referência, né? Nele está escrito tudo que a gente vai pedir para a empresa fazer, né? O termo de referência é para elaborar o plano de manejo do início ao fim. Então, assim, a gente só vai poder cobrar da empresa o que tiver nele. Por isso que é um documento tão importante, tão detalhado, né? Então, o objetivo é orientar como é que vai ser esse processo de elaboração do plano de manejo. Qual que é o objeto? O objeto é a APA do Campo Grande, né? Então, ela tem ali uma área de 959 hectares. Claro que a gente estuda também o contexto em que ela está inserida, né? Mas ao final desse processo, a gente tem que terminar com o plano de manejo consolidado, o resumo executivo dele, os parâmetros de usocupação da terra, assim como a gente fez para a APA de Campinas, né? Que foi o que norteou a lei de usocupação do solo, né? Inclusive para a área rural, lá só tem a área rural, né? Mas que também é importante ter esses parâmetros. E a organização do banco de dados do plano de manejo dessa unidade de conservação. Para acompanhar esse trabalho, a gente forma um grupo técnico de acompanhamento, né, composto por várias secretarias que vão ter essa interface com o plano de manejo, com a área, né? Então, a gente identificou a princípio a comunicação, cultura e turismo, desenvolvimento econômico, Secretaria de Governo, habitação, infraestrutura, justiça, planejamento, a Procuradoria-Geral, relações institucionais, urbanismo, além de representantes da Prefeitura de Montemor e Hortolândia, que fazem fronteira ali com a APA, e representantes do CONGEAPA do Campo Grande. Então, essas pessoas, é muito importante que o plano de manejo é um documento muito complexo. Então, assim, é importante que as pessoas participem do início ao fim, para ir entendendo e absorvendo aos poucos. Então, cada um desses componentes é importante que leiam os produtos enviados, tentem identificar o que daquilo tem interface com a secretaria que representa, para conseguir ter uma participação efetiva e ajudar mesmo que esse documento seja factível, que a gente não fale bobagem também, né, que a gente consiga ter uma atuação aí nas diferentes frentes que são necessárias. Então, assim que o primeiro passo, né, dessa contratação vai ser, a partir da assinatura da ordem de serviço, a gente começa os trabalhos, né? Então, a gente faz uma reunião de alinhamento com a empresa, tem uma reunião com o CONGEAPA do Campo Grande, né? A gente pede para que eles se apresentem, e aí a gente já vai colhendo uma contextualização da área, as expectativas, depois a gente passa por uma oficina de planejamento para também ter um conhecimento de como é que está essa região, o que a gente precisa se aprofundar para daí então fazer um plano de trabalho que vai orientar toda essa construção do plano de manejo. E sempre ali com a participação do conselho, do GT, da sociedade. Então, para chegar no plano de manejo, o que vai importar para a gente, né, no plano de manejo? É o zoneamento, né? Então, a delimitação das zonas, as normas para cada zona e os programas de gestão, né? O que a gente precisa fazer para conservar e recuperar aquela área. Então, para a gente ter isso, a gente precisa de um bom diagnóstico ambiental que nos dê esse horizonte, que nos dê esse norte.
Então, o diagnóstico ambiental, a gente dividiu em dois módulos, né, uma parte física e biótica e outra socioeconômica. É importante a gente também sempre ter em mente que tudo é dinheiro, né? Assim, esses produtos, esses trabalhos, eles são caros. Então, a gente tem que tentar otimizar de alguma forma. Como ali a região já está bastante degradada, a gente tem um grande problema com o loteamento irregular, a gente entendeu que era mais importante priorizar o socioeconômico e o físico, um pouco em detrimento da parte biótica, né? Então, assim, a gente vai ter algum levantamento, mas é mais dados secundários, né, do biótico, a gente juntou ali com o meio físico numa economia mesmo de recurso, é um recurso público, a gente tem que gastar com responsabilidade. E aí, no futuro, uma vez que a área esteja um pouco mais avançada essa recuperação, a gente pode depois contratar um estudo biótico, ou a gente mesmo pode fazer para complementar e numa revisão do plano de manejo. Dentro desse diagnóstico, então, que temas que a gente estuda, né, a parte no biótico do físico, né, solo, geologia, geomorfologia, recursos hídricos, fauna e flora, as áreas degradadas, pontos de erosão, as áreas suscetíveis a incêndios, potenciais de conexão de fragmentos, assim, é uma série de coisas. Quem teve oportunidade de ler, na verdade, vai ver que tem pontos bem específicos, assim, muito levantamento para ser feito, mas aqui eu quis fazer mais ou menos um resumão, só para ter uma ideia, né? E do socioeconômico, a dinâmica populacional, a estrutura fundiária, a infraestrutura básica, atividades econômicas, o histórico de ocupação, quem são os grupos organizados, quais são os conflitos territoriais ali da região. E aí, a partir disso, a gente vai ter condições de estabelecer um pré-zoneamento. Primeiro, né, a gente vai ter lá um desenho de zona, diretrizes e normas para serem aplicadas a cada zona. A gente faz também oficina de zoneamento, então a participação está sempre presente, né, tanto em reuniões como oficinas. São 4 oficinas previstas, né. Daí tem também a elaboração dos programas de gestão, que vão orientar quais são as ações que a gente precisa fazer para conservar e recuperar a área. Também com oficina, uma matriz de planejamento, até chegar no plano de manejo consolidado e um resumo executivo, que é um resumo mais palatável para a sociedade em geral. Para fazer tudo isso, a gente pediu uma equipe mínima. Tem que ter um coordenador, né, o CTE, o coordenador técnico executivo, que vai coordenar todo o trabalho, um especialista em participação social, um em direito fundiário, 2 na área de engenharia agronômica ou economia e áreas afins, porque a gente está pensando assim, a gente precisa de profissionais que pensem em alternativas econômicas também para desenvolver naquela região, que não seja especulação imobiliária, né? Enfim, para tentar conter um pouco esses loteamentos clandestinos que estão proliferando. Um geógrafo, um sociólogo, um arquiteto e urbanista, 2 profissionais para coordenar os módulos, né, do meio físico e biótico, e o outro do socioeconômico e processo participativo. 3 profissionais para atuar mais efetivamente na elaboração dos diagnósticos, com formação compatível, né, aos meios. Um responsável pelo geoprocessamento e um para a área de comunicação. Para fazer esse plano de manejo, a gente parte de algumas premissas, né, e aqui, assim, tem essas 2 imagens aí do Google Earth, mas que acho que mostram muito o que está acontecendo na região e por que dessas premissas, né. Quando a APA do Campo Grande foi criada, ela está absolutamente em território rural, mas a gente sabe que já existiam, né, algumas ocupações, algumas chácaras de lazer, alguns loteamentos. Então, por exemplo, aqui o Pirapora do Bom Jesus, aqui o bairro São Sebastião, ele é de Montemor, mas ele foi aprovado pelo plano diretor de Montemor, mas pega aqui Campinas. Aqui o Paviote, ele é de Hortolândia, se eu não me engano, mas grande parte do bairro está inserida aqui na APA do Campo Grande, então a gente tem essas situações de conflito, mas a maior parte era rural, e a APA ela foi criada com o objetivo, um dos objetivos era de manter a área como rural. E, de repente, foi proliferando uma série de loteamentos irregulares. Então, a premissa é que o plano de manejo ele não vai legalizar ilicitudes. A gente vai trabalhar
na remoção dessas ocupações. Isso é uma coisa importante de se estabelecer desde o princípio do plano de manejo para a empresa conseguir se orientar o que ela precisa levantar, como que ela vai agir. Então, a gente... Qual que é esse processo, né? Assim, a gente está fazendo aqui o termo de referência, e aí existem duas possibilidades, né, para caminhar com esse termo de referência. Uma é a licitação, que é um processo mais moroso, né? A gente já conhece esse processo, esse percurso, e é uma área que tem uma ação do Ministério Público em cima. Eles pedem celeridade. A gente tinha colocado um cronograma de 28 meses para finalizar o plano de manejo, e se aventou a possibilidade de fazer uma contratação direta com o IPT, que é uma instituição que já fez um outro convênio com a Seclimas, então entendeu-se que seria uma possibilidade real. A gente precisa, né, investigar mais a fundo essa possibilidade, e vai precisar complementar o recurso. A gente tem um recurso aprovado no PROAMB, mas muito provavelmente a gente vai precisar dessa complementação. E, então, a gente está nessa etapa de aprovação, né, desse termo de referência no CONGEAP Campo Grande. Depois a gente vai fazer um orçamento junto ao IPT para prosseguir com esse processo de viabilidade da contratação direta, que já nos tinham dado um horizonte de que seria possível, e aí a gente também tem que solicitar complementação de recurso. E acho que é só isso. Acho que o Marcão queria perguntar alguma coisa. Aletheia, você terminou sua apresentação? Terminei sim. Ah, sim. Marcos, você pediu a palavra, é para o tema que está sendo discutido agora? Sim? Fique à vontade, então, por favor. Boa tarde a todos. Aletheia, eu não consegui participar da reunião ativamente, mas eu consegui assistir a reunião, devido a Tereza ter gravado ela para mim, para eu poder acompanhar as informações. E tanto que eu falo bem claro aqui do grupo, tá? E tanto a Aletheia quanto a Tereza, mas esqueci o outro nome do rapaz que estava falando, sobre a APA, ela é rural, ela não é urbana. Mas, antes da lei federal de zonamento rural sobre os 20 mil metros, foi criado Pirapora, né? E depois o bairro Leblon. Só que, depois foi criada a lei de zoneamento rural de 20 mil metros, aí foi feito o bairro São Sebastião, o Santa Rita e o Paviote 2. O São Sebastião e o Paviote 2 são de Montemor, tá? Foram aprovados por Montemor, não por Hortolândia. Foi por Montemor. E o Santa Rita teve ação até do Ministério Público contra eles na época, devido a ter tido a ocupação, mas era para Campinas ter, vamos dizer, levado eles para outro lugar, mas dando casa para eles, né? E aí, eu não sei o que aconteceu que não resolveu esse problema. Mas lá, a APA Campo Grande, ela é zona rural, não é zona urbana. Existem direitos concedidos, devido até mesmo antes da lei dos 20 mil metros da zona rural? Existe, como o Pirapora e o Leblon. Mas eu não sei se o São Sebastião e o Santa Rita entra nessa, porque a construção deles foram depois dessa lei rural, que lá já era rural, nunca foi urbana, né? Então, aí tem que ver o que vai se fazer sobre isso. Até por isso a gente colocou no termo de referência, por isso que a gente pediu profissionais assim, da área do direito, a gente deixou muito claro que isso era um conflito, a gente colocou isso para analisar essa temporalidade, justamente porque a gente tem esses conflitos e a gente vai ter que enfrentar e saber como é que vai resolver.
Acho que... Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Eu acho que... Paulo José Mancuso. O Paulo de Hortolândia. Mancuso está querendo falar? É do assunto, Mancuso? Ok. Eu queria inferir duas coisas aqui. Uma, o Marcão já falou, né? Que o Paviotti, nenhum nem o 2 é de Hortolândia, mas nós temos o Grota Azul, que me parece que é lindeiro da APA. Eu preciso entender se ele está na área da APA, o Marcão deve entender mais que eu. E nós temos uma associação muito antiga, que está um pouco antes do São Francisco de Montemor, que eu compreendo de loteamentos irregulares, por sorte, né, como Hortolândia tem pouca área rural, são esses dois. E eu queria também fazer uma inferência sobre a ausência de biólogo e veterinário no planejamento, principalmente por conta da interface que tem a APA com o projeto Reconecta Campinas, que é um projeto de reconexão, de conexão de fauna, né? Mesmo considerando que o físico e o biótico sejam, de certo modo, deixados por uma segunda etapa, eles não são secundários, eu lembro que acho que esse tipo de profissional seria importante para, pelo menos, a gente fazer um diagnóstico de quais espécies devem merecer conservação, né? Fazer um tombamento de algumas espécies, né, que eu acho importantíssimo, de flora, né, algumas árvores importantes, centenárias que tem na área, não sei se o Marcão concorda, e também das espécies animais que habitam e circulam na região, já que grande parte da área é praticamente dentro da calha do Capivari. Tá bom? Obrigado essa participação, agradeço a participação. Presidente, a Tereza também pediu a palavra. Tereza? Oi, é o seguinte, até agora que está aparecendo esse assunto desses empreendimentos que estão nas beiras, isso a gente conversou, inclusive, na reunião do plano de manejo. A secretaria vai ter que pegar a documentação desse povo todo, desses loteamentos todos, e ver se eles forem da cidade vizinha, eles estão ilegais, porque eles estão em Campinas, e se eles forem dentro de Campinas, eles também estão ilegais, porque eles não poderiam estar aí. Não esses antigos, esses todos da beira, todos, eles vão ter que ser analisados a documentação de matrícula de todos eles. Aí nós vamos saber o que acontece em todos, e se eles são do vizinho, eles têm que voltar para o vizinho. E se eles são do vizinho com endereço de Campinas, eles têm que cair fora também. Então, isso aí vai ter que ser olhado um por um. Senão, a gente não vai ter ordem. Igual eu falei na outra reunião, senão rasga o decreto da APA Campo Grande, mastiga bem e joga no lixo. Ou é para cumprir a que veio, ou a gente não vai ficar discutindo, entendeu? Se é para cumprir, vamos cumprir. Não tem essa de agora vale a lei, agora não vale. A lei foi feita para ser obedecida e pronto, não tem o que ser discutido. É isso. Olha, então, mediante todas essas colocações, nós verificamos aqui que precisa haver indicação de assistente social, de biólogo e de veterinário. Nós vamos retornar para a equipe técnica e vamos colocar em deliberação, então, na próxima reunião. Ok? A gente... Deixa eu até ver, não me lembro se nessa apresentação eu tinha atualizado, mas a gente tinha colocado já um biólogo a pedido da Câmara Técnica, na última reunião que a gente fez, a gente já tinha colocado esse profissional biólogo. Respondendo também ao Mancuso, o Grota Azul está por aqui, então eu não sei se tem 2 Grota Azul, mas tem um que chama Grota Azul dentro da APA, e a gente entendeu, assim, este é o cenário atual, né? Então, assim, a gente entendeu que tem poucos lugares para se fazer um levantamento
de fauna e de flora, e por isso que a gente acabou despriorizando para este momento, mas a gente manteve, então, o biólogo ou áreas afins para dar esse suporte para a parte do biótico. Eu não sei se, de repente, isso supre para a gente já conseguir deliberar agora. Não, vai ficar para a próxima, até por conta dos questionamentos da Tereza, que eu acho que tem sentido, e tem que fazer a juntada desses documentos. Então, a gente vai voltar para a Câmara Técnica e depois a gente faz a apreciação do TR, porque esse é um documento muito importante, tem que estar certinho, isso vai impactar muitas situações, então não podemos errar nem uma vírgula nesse TR, tá ok? O Marcos pediu a palavra e, na sequência, a Karina Cury. Desculpa, ele usou a abreviação. O que é TF? O termo de referência. Tá bom. Isso. Desculpa, ele estava com o microfone aberto. Então, exatamente isso, secretário. O que o Paulo falou é bem claro. Temos áreas dentro da APA com árvores importantes, né? Nem dentro do Pirapora, a dona Júlia e o senhor Fernando tem vários pés de pau-brasil plantado, né? Na área do sítio Ângeles, tem, mesmo sendo uma mata mista, né, de pinheiro com mata nativa, hoje ela dentro da APA Campo Grande é a maior área, né, de preservação, devido a outras regiões, outros sítios, terem desmatado totalmente as áreas de mata lá dentro. Por isso merece muita importância um mapeamento e até mesmo tombamento, mas dessa vez escriturado esse tombamento, exatamente para não haver a derrubada dessas matas. A Karina Cury pediu a palavra. Boa tarde a todos. Prezado Brás, bem-vindo à Secretaria do Meio Ambiente, aos trabalhos. Eu sou conselheira pelo Secov, só estou me apresentando antes de falar, para que todos me conheçam, né? Gostaria de agradecer a participação e a Câmara Técnica a qual eu participo, que é a Câmara Técnica de Planejamento, onde a gente discutiu o termo de referência. Alguns pontos foram deliberados, mas concordo que esse termo de referência deve ser discutido pelo Conselho como um todo, né? Então, quando a gente receber o termo de referência, acho que a gente deve receber o termo de referência com alguma antecedência para que a gente possa analisar, né? E não apenas ficar focado numa apresentação resumida, né? É uma coisa de muita responsabilidade para todos os conselheiros. Então, concordo de não deliberar hoje o termo de referência. Muito obrigada. Mais alguém quer falar? A Leteia mesmo, nossa técnica, pediu a palavra. A gente enviou o termo de referência em dezembro, né? Então, assim, as contribuições que a gente recebeu, a gente discutiu na hora e, assim, a gente até recebeu, assim, 10 minutos antes da reunião, a gente discutiu todas elas sem problema algum. Então, e como não teve uma mudança substancial, achei que o tempo estava válido, mas ok. Só esclarecendo também que a documentação que a Tereza pediu já no âmbito da elaboração do plano de manejo, não é para começar, não é antes, não é no termo de referência que vem essa documentação, isso faz parte do estudo para o plano de manejo, só para a gente alinhar as expectativas, assim. Se for seria melhor, porque eu estou preocupada com o tempo do Ministério Público, né? Eu também estou muito preocupado com essa questão do tempo, né? Já se passaram aí 4 meses, a gente tem aí mais 20 e poucos meses, então é um prazo curto, mas se for o caso, a gente chama uma extraordinária, tá? Tá bom? Superado a palavra de todos? Sim. Informes das câmaras técnicas.
Informes das câmaras técnicas de planejamento ambiental. Foi realizada a reunião no dia 28/1/2025, com a Coordenadoria do Verde, para contribuições finais do termo de referência de plano de manejo da APA Campo Grande, conforme o material deliberado no item da pauta 3. Assim, passo a palavra para o Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre não está presente hoje na reunião. A Karina Cury estava presente nessa reunião. Ela quer alguma consideração? Karina, final? Oi, Mariela. Posso fazer uma consideração, só complementando, que realmente, né, o termo de referência é um documento extenso. Então, eu vi a Câmara Técnica, encaminhei as minhas contribuições, como bem a Letéia disse, 10 minutos antes de começar a reunião. Fazemos um trabalho voluntário, né, então nem sempre a gente consegue encaminhar as coisas com tanta antecedência. Foi discutido na Câmara Técnica, e só reiterando novamente o que eu já disse, que ele deve ser aberto para todo o Conselho, o termo de referência final, com tempo para todo mundo ler, e depois ser deliberado junto ao Conselho em reunião ordinária ou extraordinária. Como vocês preferirem, concordo com relação ao prazo, que ele deve ser, ele urge, né, e que precisa realmente que faça da melhor forma possível, mas que a gente não pode esquecer que a qualidade está acima do tempo, né, então que ele seja muito bem elaborado, e para isso que a gente gaste, mesmo que seja um tempo maior, para esse início, que é o termo de referência, o plano de trabalho e o diagnóstico, que ele vai ser fundamental para dar as premissas para desenvolvimento do trabalho do plano de manejo. Obrigada. Tema livre para a fala dos conselheiros. Marcão, você está pedindo a palavra? Pois não. Fizemos também uma reunião do GT técnico de licenciamento, o qual a Mariela mandou um e-mail para todos, quais são as obras que estão congeladas devido a esses 28 meses que a Justiça deu. Obras elas muito importantes, né, para a nossa cidade. E deixar bem claro aqui, deixar à minha disposição, e gostaria muito que nessas horas que a gente vai ter que ter uma comunicação maior, nem que for um grupo de WhatsApp onde terá os conselheiros, exatamente para trocar essas ideias e essas informações, né? Principalmente do histórico dos bairros que tem dentro da APA Campo Grande, né? Exatamente para a gente entender isso daí, e até mesmo também me dou à disposição tanto do secretário quanto também da Marcela, como já a Mariela já viu e percebeu, né? Indo lá na APA Campo Grande fazendo a visitação, conhecendo todo o território da APA e vendo as problemáticas que tem, né? No caso, os loteamentos ilegais que começaram a invadir de 2011 para cá, depois do decreto da APA Campo Grande, eles não têm como ser regularizados, né? Porque nenhum deles tem os 20 mil metros de área rural, e todos eles foram feitos após o decreto da APA. Já os de antes, a gente precisa verificar principalmente essa limitação, que nem a Letéia falou certinho, tá? O Grota Azul, ele está dentro da APA Campo Grande, dentro do território de Campinas também, e ele está em registro de Hortolândia. Já Montemor tem o São Sebastião invadindo uma parte do território da APA do Campo Grande, e o Paviote 2 invadindo também a APA Campo Grande, né? O qual eles pagam IPTU, né? Tudo para Montemor. E o sítio Santa Rita, o núcleo Santa Rita, já é uma longa história que tem de só, infelizmente, devido a essa longa história sendo arrastada
está só prejudicando a APA Campo Grande, está sendo esgoto lançado lá, as famílias não têm água potável, apesar que agora está chegando caminhão-pipa, né? Mas tem as pós de energia, um monte de coisa. Então, é coisa que precisa ser analisada. Sim, a gente sabe da urgência que precisa, mas é necessário ver com os próprios olhos para entender o que está acontecendo. Então, a gente vai falar coisa que não vai ajudar a resolver o problema da invasão e ocupação da APA. E sim, pode abrir porta para mais ocupações ainda. Não temos outros inscritos para falas. Alguém quer fazer uso da fala? Mancuso, por favor. Assim, eu estou um pouco preocupado para a gente engrossar o caldo com alguns outros instrumentos legais, que seriam o Plano de Preservação de Mata Atlântica e Cerrado, né, e o Reconecta Campinas, que eu acho que trazem um aporte de recursos. Primeiro, vou tomar uma liberdade aqui de convidar todos os entes, né, para participação na Câmara Técnica de Recursos Naturais, que hoje se chama CT Mananciais, né, uma evolução da Câmara, depois de quase 20 anos de Câmara Técnica, do consórcio PCJ, que cada ente que está aqui nesse conselho tem direito à participação na Câmara Técnica de Recursos Naturais, participação importante, porque se discute o mesmo assunto que está se discutindo aqui, tá? Voltando na última reunião que participei, se desculpa, eu sou um técnico sobrecarregado aqui, eu respondo pela fauna, toda essa discussão de capivara para lá e para cá, então a gente andou faltando em umas reuniões, houve até a possibilidade da exclusão, eu agradeço não ter sido excluído ainda, porque a gente conhece a área. Então, no passado, lembra, Marcão, a gente conversou sobre um problema muito sério, que é nesses loteamentos ilegais, eles fazerem contrato de gaveta que são aceitos nos cartórios. Então, acho que tem que haver uma ação incisiva de educacional, né, aos cartorários, que são pessoas públicas nomeadas, para que eles não aceitem contrato de gaveta nessas áreas da APA. Isso eu acho fundamental, senão a gente não caminha, a gente retrocede. Inclusive, desculpa falar, você pega a Bandeirantes, está saindo, me parece, um loteamento do Santa Rosa em direção a Bandeirantes, né, que eu não sei se eu estou errado, mas me parece que está dentro da APA. Aí, por último, eu queria voltar no beabá aqui, que se desculpa, que é a discussão que a gente tem em outras esferas, que é assim, não se pode confundir uma área degradada com um biótipo de cerrado. Nós estamos numa transição. A APA Campo Grande, ela não é como a APA de Souzas, lá do outro lado. Ela é uma APA de transição da Mata Atlântica para o Cerrado. Então, não se pode esperar grandes arvoredos como preservação. O que se tem que preservar é o Cerrado. Então, a gente tem até outras experiências, graças a Deus, nós temos aqui plantações de eucalipto que não são pinos iliotes, por sorte, né? Mas hoje o PCJ e o Instituto Florestal do Estado de São Paulo está tirando o eucalipto para devolver cerrado em algumas áreas de Tirapina. E a grande dificuldade não é nem o eucalipto, é o pino. Travou, Mancuso, aí? Sinal ruim? Caiu um raio aqui, e aí eu acho que o Marcos deve ter ficado... Enquanto isso, a Tereza pediu a palavra. Tereza, enquanto o Mancuso não se reconecta lá, pode usar a palavra, por favor. Como é que é? Não ouvi, desculpa. A palavra é sua, Tereza, enquanto o Mancuso... Então, eu queria questionar em cima do que foi falado aqui, eu não peguei o nome do senhor que falou, anterior a mim. Ele falou que o cartório aceita contrato de gaveta. Eu queria os nomes desses contratos, porque isso a gente tem que levar para uma instância superior
os cartórios. Aqui em Campinas, por muito menos do que isso, o William Campagnoni perdeu o cartório, porque ele fez um documento adulterado para salvar o carro do amigo, o dono do correio. Isso está em jornal, qualquer lugar, é só procurar que vocês vão ver. Eu gosto de dar nome aos bois, não adianta ficar falando coisa que ninguém sabe o que é. Foi isso que aconteceu. E ele perdeu o cartório pela falsificação de um documento. Falsificação ou suposta falsificação, tá? Você não pode acusar de nada, tá bom. Mas ele perdeu o cartório. Então, como é que um cartório aceita um contrato de gaveta e põe isso na documentação do terreno? Isso aí tem que ser levado para a justiça. Sabe, isso aí não existe, é um crime. Então, eu queria o nome desses cartórios, porque aí o conselho vai ter que tomar uma decisão e fazer alguma coisa em cima. Isso aí não pode acontecer. A própria prefeitura já tem que ver isso. Ou essa pessoa que falou, que eu não sei de que cidade que é, se ele sabe isso, ele tem que levar para uma instância superior, ou a própria prefeitura de Campinas. Então, eu queria que o conselho pedisse oficialmente o nome desses cartórios, para a gente saber quais são, e para a gente tomar alguma providência. Obrigada. Tereza, o sinal dele caiu, ele, se voltar em tempo, ele responde ainda hoje, senão a gente pode fazer um questionamento sim, porque as normas internas da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo já inibe e orienta todos os cartórios para que isso não ocorra, né? Então, isso não pode existir. Se estiver acontecendo, isso aí tem que ser providenciado na justiça e o cara vai perder o cartório, só isso que acontece. Além de outras consequências, eu não sei quais seriam, mas com certeza existe. É uma pena que ele está sem sinal para se justificar aí. O áudio do secretário está fechado. Não, está aberto. Mais alguém para se manifestar? Eu queria que depois, bom, se ele não voltar, que a secretaria, seu secretário, tomasse essa providência, por favor. Saber quais são esses cartórios. Está registrado. Marcos, vamos solicitar a palavra. Marcos. Secretário, na época, a gente até divulgou no Facebook de Campo Grande Ação, corretores que foram indiciados, né, na ação, tirando fotos do cartório de Hortolândia e do cartório de Montemor, né? Por isso que ele levantou esse debate, que a gente chegou a apresentar a foto aqui nesse conselho. E queria deixar também a par o conselho sobre os danos causados da MRV no bairro Novo Mundo, tanto deixando funcionários presos, tá, da ET Capivari e moradores da região presos, devido ao serviço de terraplanagem, desculpa dizer bem claro para vocês, de péssima qualidade. Causando tanto dano ao meio ambiente, quanto dano ao impacto de vizinhança. Ô Marcos, quero registrar aí que já foi notificado, viu? Já tomamos providência e demos um prazo para eles se manifestarem. Então, nós já tomamos as providências cabíveis aqui, estamos aguardando o prazo da resposta deles. Tá ok? Não temos mais nenhum inscrito, presidente. Queria só dar uma boa notícia. Opa, isso é bom. Boa notícia é sempre bem-vinda. As faixas de loteamentos ilegais na rota da Jamboy do Lope, no BRT, foram todas retiradas. Era isso que eu tinha para dizer e agradecer quem fez isso. Obrigado. Obrigada.
É isso aí. Não tendo mais ninguém inscrito, encerramos. Encerramos a presença. Prazer termos aqui conosco e até a próxima, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos.